pessoal, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática, a segunda aulinha dessa semana. E aí, em nossas aulinhas, o que nós não podemos esquecer? Nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. E que essas aulas, ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º, 6º ano. Nessa aula de hoje, nós já vamos falar de proporcionalidade. Gente, o que é proporcionalidade? Proporcionalidade vem de proporção, ou seja, comparação. Eu posso comparar a minha idade com a idade de vocês. Eu posso comparar qualquer coisa que for considerada grandezas. E o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é uma grandeza. Você pode comparar a quantidade de dinheiro que você recebe de mesada com a que o seu irmão recebe. Você pode comparar a sua idade com a idade do seu coleguinha, do seu irmão. Então, isso é chamado de proporcionalidade. Aí, nós vamos ver no dia a dia onde nós mais usamos a proporcionalidade. E aí, nós vamos para o livrinho de vocês, na página 115. Na página 115, no livrinho didático de vocês, a gente começa falando de uma receita. Olha a receita que tem no livrinho de vocês. Então, essa receita traz os ingredientes necessários para fazer um determinado prato, uma determinada comida. Será necessário 2 xícaras de chá de farinha de trigo, será necessário 150 gramas de manteiga, será necessário 1 xícara de chá de açúcar, será necessário 3 colheres de sopas de água e será necessário 150 gramas de goiabada cortadas em tiras finas. Olha, pessoal, que interessante. Aqui nós temos uma receita que será necessário a gente utilizar esses ingredientes na quantidade que eles estão nos fornecendo. Pessoal, e aí? Como que a gente vai falar de proporcionalidade? Então, ao nós termos visto a receita, nós vamos entender primeiro o seguinte, é que essa receita, ela rende 36 biscoitos, olha, 36 biscoitos rende essa receita. Portanto, a receita que ele nos deu anteriormente, ela rende 36 biscoitos. Vamos voltar para nós vermos, para fazer 36 biscoitos que a gente precisa. Para fazer 36 biscoitos, a gente vai precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Nós vamos precisar de 150 gramas de manteiga. Nós vamos precisar de 1 xícara de chá de açúcar. Nós precisaremos de 3 colheres de sopa de água. Precisaremos também de 150 gramas de goiabada cortadas em tiras finas. Para quê? Para fazermos 36 biscoitos. Mas será o que é que ele quer saber? Aí ele quer saber quantos gramas de goiabada seria necessário para fazer 18 biscoitos. Olha, pessoal, ele quer saber quantos gramas de goiabada seria necessário se a gente quisesse fazer apenas 18 biscoitos. E se a gente resolvesse fazer 72 biscoitos, qual seria a quantidade em gramas de goiabada que seria necessário? Explique qual a sua resposta. Eu vou explicar qual é a minha resposta. Então, pessoal, primeiro eu entendi o seguinte. 36 biscoitos é a quantidade que aquela receita nos permite fazer. Se eu dividir por 18, eu vou encontrar 2. Quem é 2? 2 é um númerozinho que nesse problema a gente vai chamar de constante. É ele o responsável agora pelo aumento ou diminuição de ingredientes e quantidade de biscoito. Ou seja, aqui eu disse que eu agora quero fazer apenas metade da quantidade de biscoito que eu tinha. Então, a quantidade de biscoito que eu tinha, ficando dividida por 2, eu farei 18 biscoitos. Pois 36 dividido por 2 dá 18. Se eu agora quero diminuir em metade a quantidade de biscoito, portanto, eu vou diminuir em metade a quantidade de goiabada que eu vou usar. Antes, eu usava 150 gramas de goiabada. Dividindo por 2, eu terei 75 gramas de goiabada. Logo, eu estou dizendo que serão necessários apenas 75 gramas de goiabada para fazer 18 biscoitos.
metade da quantidade de biscoito que eu fazia, eu vou usar metade da quantidade de goiabada que eu usava. Mas aí também ele quer saber o seguinte: e para eu fazer 72 biscoitos, logo eu vou entender, se eu fazia 36 biscoitos com a receita que ele me apresentou, se eu multiplicar por 2, por que por 2? Porque eu disse neste instante que 2 a gente vai chamar de constante de proporcionalidade. A gente vai dizer que é aquele númerozinho que nos permite aumentar ou diminuir. Se for para diminuir, dividido por 2. Se for para aumentar, multiplicado por 2. Como agora eu quero aumentar, porque eu tinha 36, mas vou querer fazer 72, eu multipliquei por 2. Portanto, a mesma coisa eu farei com a quantidade de gramas de goiabada. Eu tinha 150 gramas de goiabada, multiplicado por 2, 300 gramas de goiabada. Logo, eu estou dizendo que para fazer 72 biscoitos, com a receita que ele me apresentou, serão necessários 300 gramas de goiabada. Então, pessoal, nesse caso, nós estamos falando de proporção. O que é proporção? Na medida que eu vou aumentando a quantidade de biscoito naquela receita, eu tenho que aumentar os ingredientes naquela receita. Nesse caso, nós focamos apenas na goiabada. Se nós quiséssemos fazer metade da receita, nós iríamos reduzir em metade a quantidade de gramas de goiabada. Se nós quiséssemos dobrar a quantidade de biscoito daquela receita, nós também precisaríamos dobrar a quantidade de goiabadas naquela receita. Isso é chamado de proporcionalidade. Na proporção que um aumenta, o outro também aumentará. Então, na letra B ele diz que Maria ela quer fazer 360 desses biscoitos para vender. Aí ele quer saber quanto ela precisará de cada ingrediente para fazer esses biscoitos. Então, complete a lista a seguir com as quantidades correspondentes. Pessoal, primeiro vamos lembrar, a receita nos permite fazer apenas 36 biscoitos. Se nós quisermos aumentar, a gente vai precisar aumentar toda a receita. Enquanto a gente vai aumentar? Enquanto a quantidade de biscoito for aumentada. Então vamos ver enquanto ela foi aumentada. Primeiro nós vamos entender. Nós precisamos completar a quantidade de xícaras de chá de farinha de trigo. Nós precisamos aumentar as gramas de manteiga. Nós precisamos aumentar as xícaras de chá de açúcar. Nós precisamos aumentar as colheres de sopa de água e nós precisamos aumentar os gramas de goiabada fatiadas. Vamos entender. Se você tem 36 biscoitos e você quer fazer 360, multiplicamos por 10, pois 10 vezes de 36 dá 360. Mesma coisa faremos com os ingredientes. Então, nos ingredientes, nós tínhamos 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Multiplicamos por 10, vamos precisar de 20 xícaras de chá de farinha de trigo. Nós usávamos apenas 150 gramas de manteiga. Multiplicando por 10, vamos usar 1.500 gramas de manteiga. Nós usávamos também 1 xícara de chá de açúcar. Multiplicando por 10, vamos usar 10 xícaras de chá de açúcar. Nós usávamos também apenas 3 colheres de sopa de água. Multiplicando por 10, nós vamos usar 30 colheres de sopas de água. E por último a goiabada, que também nós usávamos 150 gramas. Multiplicando por 10, nós vamos usar 1.500 gramas de goiabada fatiada. Portanto, pessoal, para ela fazer 360 biscoitos com aquela receita, ela precisará dessa quantidade de ingredientes. Ela vai precisar de 20 xícaras de chá de farinha de trigo, 1.500 gramas de manteiga, 10 xícaras de chá de açúcar, 30 colheres de sopa de água e 1.500 gramas de goiabada cortada em tiras finas. Pessoal, isso que nós fizemos aqui foi uma proporção. Na proporção que nós aumentamos a quantidade de biscoito, nós aumentamos a quantidade de ingredientes da receita. Os biscoitos aumentamos em 10 vezes a quantidade normal, os ingredientes também.
Então, agora na página 117, nós vamos responder uma questão. Ele diz, o quarto de Luísa tem um formato retangular, de medidas de lados de 3 metros e 2 metros. Desenhe no espaço a seguir a representação do quarto de Luísa, sendo que cada 3 centímetros da sua representação deve corresponder a 1 metro da realidade. Pessoal, preste atenção. Aqui ela está dizendo que o quarto de Luísa tem um formato retangular. Um retângulozinho. As medidas dos lados é 3 metros e 2 metros. 3 metros de comprimento, 2 metros de largura. Ele quer que você aí no seu caderninho desenhe também o quarto de Luísa. Sendo que no seu desenho você vai fazer as alterações. Quais alterações? A cada 3 centímetros no desenho, ele vai corresponder a 1 metro da realidade do quarto de Luísa. E aí, vamos desenhar juntos? Isso é chamado de razão ou proporção. Então, mas antes de desenhar, eu vou escrever a proporcionalidade que está havendo entre as medidas do quarto de Luísa. Eu vou entender que lá ele disse que a cada 1 metro na realidade, eu vou precisar representar por 3 centímetros no meu desenho. Como lá no quarto de Luísa, eu vi que o comprimento tem 3 metros, aí eu vou representar por 9 centímetros no desenho. Isso daqui é o comprimento. Vi também que a largura do quarto de Luísa é de 2 centímetros. E aí nós vamos entender que no desenho será de 6 centímetros. Então, eu estou dizendo agora que eu já tenho as medidas no desenho para que eu possa desenhar o quarto de Luísa. O quarto de Luísa terá 9 metros de comprimento com 6 metros de largura. E ele é no formato retangular. Pessoal, o que foi que nós fizemos aqui? Nós usamos a proporção. Nós vimos que a proporção é que a cada 1 metro na realidade responde ou corresponde a 3 centímetros no desenho. Se nós vimos que na realidade ele tem 3 metros, no desenho ele vai ter 9 centímetros. Por quê? Porque 1 vez de 3 é 3 e 3 vezes de 3 é 9. Nós vimos aqui a mesma coisa. Nós vimos que 1 vez de 2 é 2, 3 vezes de 2 é 6. Portanto, nós estamos falando de razões e de proporcionalidade. Então, vamos aqui para mais um probleminha do livro didático de vocês. Olha, Fábio ajudou sua professora a arrumar 100 livros doados em uma estante. Os livros foram distribuídos em 5 prateleiras. Em uma dessas prateleiras foram colocados livros de fábulas. E nas outras 4 prateleiras foram colocados livros de história infantis. Pessoal, vamos analisar, antes de vermos a pergunta, a quantidade de livros que Fábio ajudou a sua professora a arrumar foram 100. Esses livros foram arrumados em 5 prateleiras, sendo que em uma prateleira ele colocou apenas livros de fábulas infantis. E aí, nas outras 4 prateleiras, colocou livros de história infantis. O que é que ele quer saber, pessoal? Ele está dizendo o seguinte: sabendo que em todas as prateleiras foram colocadas a mesma quantidade de livros, responda. Vamos ver o que é que ele quer que a gente responda? Primeiro ele quer saber quantos livros doados são de história infantis. Aí, na letra B, ele quer saber. E quantos são de fábulas? Primeiro vamos entender quantos livros de história ele colocou nas prateleiras. Então, aí nós vamos entender. Foram 100 livros, divididos de forma iguais em 5 prateleiras. Nós vamos fazer essa divisão para encontrarmos quantos livros foram colocados em 4 prateleiras. Então, 100 dividido por 5, nós teremos 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 10, nada. Aí a gente baixa o outro 0. Como 0 não pode ser dividido por 5, a gente baixa 0 no quociente. Estamos dizendo que 20 livros foram colocados em cada prateleira. Aí, ele está dizendo o seguinte, pessoal, que em 4 prateleiras ele colocou os livros de histórias infantis. Portanto, 4 vezes de 20 dá 80. Estamos dizendo que foram 80 livros de história infantis.
E aí, em uma única prateleira, ele colocou os livros de fábulas. Portanto, nós estamos vendo que livros de fábulas foram 20. Então, pessoal, ela recebeu como doação 80 livros de histórias infantis e 20 livros de fábulas. Foi organizado, junto com o Fábio e sua professora, nas prateleiras, 20 livros em cada prateleira. 4 prateleiras com livros de história e uma prateleira com livros de fábulas infantis. Pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Resolvemos problemas envolvendo várias operações, proporcionalidade, e aí na próxima aula nos aprofundaremos um pouco mais. Um forte abraço e até o próximo encontro.